Fala galera, hoje a gente está aqui para mais uma aulinha de Química e hoje a gente vai ver estequiometria. Vamos aprender isso de uma vez por todas? Então vamos lá, o que é estequiometria? A estequiometria nada mais é do que a receita de bolo da Química. Como assim? Quando você vai fazer alguma comida, você tem uma receita e você segue essa receita. A estequiometria também é do mesmo jeito, ela vai ser uma receita para como vai ser a sua reação. Por exemplo, se você quiser mudar a receita de um bolo, mudar uma quantidade de um ingrediente, você sabe como você vai ter que mudar os outros, porque tem uma quantidade proporcional. Por exemplo, se um bolo é feito, eu não sei fazer bolo, tá? Mas se um bolo é feito com um ovo e 2 xícaras de farinha, se você tiver que fazer 2 bolos, você já sabe que você vai ter que usar 2 ovos e 4 xícaras de farinha. E aí por diante, você sabe essas quantidades. Na química é a mesma coisa. E olha que legal, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de unidades diferentes. Assim como no bolo a gente tem xícara, a gente tem unidades de ovo, a gente tem ml de leite, aqui a gente também vai fazer. Só que a gente vai usar uma linha super especial, que é a linha estequiométrica, que ela funciona assim, ó. Você tem 1 mol de coisas, tá? Se liga bem que a gente já tem uma aulinha sobre mol, aprender mol de uma vez por todas. Assiste essa aula que é muito importante, tá? Ó, 1 mol significa que a gente tem 6 vezes 10 na 23 coisas. 1 mol é uma quantidade, é um apelido para quantidade. 6 vezes 10 na 23 coisas significa que a gente tem dentro de 1 mol todas essas unidades. Do quê? Pode ser de moléculas, átomos, do que for, tá? Se eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 na 23. E se eu pesar esse 6 vezes 10 na 23, eu vou ter X gramas dessas moléculas, átomos ou aí por diante, tá? E se for um gás, tá? Apenas se for um gás e tiver na CNTP, a gente vai ter o volume de 22,4 litros. Professor, o que é CNTP? Condições naturais de temperatura e pressão. Seria 0 grau e 1 atm. Se a gente tiver nessas condições, a gente pode considerar 22,4 litros. Para que a gente vai usar tudo isso? Bom, muito simples. A gente, quando vai ter uma relação estequiométrica, a gente vai ter uma pergunta relacionada a essa reação. Olha só, ele me deu essa reação do óxido de ferro 3 reagindo com monóxido de carbono. Ele vai gerar para a gente ferro metálico mais dióxido de carbono. Quando a gente tem essa reação, a gente vê que tem números na frente de cada molécula. E esses números vão ajudar para a gente. Eles são chamados coeficientes estequiométricos. E junto com essa linha, a gente vai criar a nossa receita do bolo, a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa relação. E essa relação dura para sempre, tá? É essa relação que a gente vai usar para qualquer vez que a gente tem uma conta que envolva essa reação aqui. Olha só que legal. Daqui eu vou tirar a minha coluna. Eu vou tirar a minha coluna de mol, quantidade, massa e volume. E olha só, e aqui embaixo de cada molécula, tá certo? Eu vou levar meu coeficiente. Como assim? Ó, na frente do óxido de ferro 3, eu tenho 1. Então aqui eu botei 1 na frente de todo mundo. Tá vendo aqui, ó? Estou multiplicando todos eles por 1. Professor, por que o gás tem esse símbolozinho e não tem nada? É porque aqui na parte de gás, esse cara aqui é um sólido, ele não é um gás. Então ele não precisa aparecer, tá? Olha só, já do CO2, ó, eu multipliquei todo mundo por 3. Agora é 3 mol, 3 vezes 6 vezes 10 na 23, 3 vezes a massa do monóxido de carbono. E aqui eu quero parar um pouquinho só para explicar uma coisa para vocês. Aqui, a massa, você deve estar falando, de onde é que ele tirou esses números? Bom, é simples, tá? A gente estava vendo a massa molecular. Essa massa a gente acha na tabela periódica ou no próprio problema vai ter explicado para você. Por que eu botei aqui exatamente 28? Porque lá na tabela periódica eu vi que o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Como eu tenho um carbono que é 12 mais 16, deu 28. Professor, mas a unidade está diferente. Porque aqui as nossas massas atômicas, elas são numericamente iguais às massas molares, que é a massa de 1 mol, que é esse dado que a gente tem aqui. Então, para cada molécula, a gente tem que achar isso. Olha só, aqui é 160, porque eu fiz 2 vezes a massa do ferro, mais 3 vezes a massa do oxigênio. E vai dar 160, ó. O ferro é 56 e 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, é assim que a gente calcula essa parte aqui de baixo, para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Mas o importante aqui para a gente na estequiometria é o quê? Ó, estou botando meus coeficientes estequiométricos, tá? E aqui a gente vai botar tudo que tem, ó. 2 vezes a quantidade de átomos que tem de ferro, 2 vezes a massa de ferro. Ó, mais uma vez aqui não aparece volume. Por quê? É um sólido. É só a gente cuidar dessas coisas.
Montada essa tabela, e parece que ela dá bastante trabalho, mas eu vou explicar para vocês que não é sempre que a gente tem que montar toda essa tabela, a gente pode montar só partes dela, dependendo do que o problema pede. Montada essa tabela, a gente sempre tem relações. Relações o quê? Relações de uma regra de 3, a gente consegue fazer as nossas proporções a partir daqui. Olha só que legal, vou mostrar isso num exemplo para vocês. O exemplo, qual a massa de Fe2O3, tá? O óxido de ferro 3, necessária para formar 0,75 mol de CO2. Daí, olha só, a gente pode pensar assim, ó, cadê o óxido de ferro 3? Está aqui, né? Então, olha só, eu vou precisar usar a coluna do óxido de ferro 3 e também eu vou precisar usar a coluna de CO2. Então, essas duas colunas eu vou ter que usar. Mas olha só, os dados que ele me dá são apenas do quê? De massa e também é um dado de mol. Olha só vou precisar usar a linha da massa e a linha do mol. As outras linhas eu não preciso usar. Então, na hora de fazer meu problema, eu posso usar isso para reduzir essa tabela e fazer menos coisas. Tá? Eu só vou precisar os dados desse cara e desse cara aqui. Os outros dados eu não vou usar. E olha só, como ele me disse que eu tenho X gramas está para 0,75 mol, que é o que ele está me dizendo, ele quer saber qual a massa do óxido de ferro 3 para gerar 0,75 mol de CO2, eu vou pegar aqui, ó, a massa que eu quero saber é desse cara, então eu vou pegar aqui e circular esse dado, 160, e o número de mol, ele está relacionando com o número de mol. Se ele está relacionando com o número de mol, vou circular esse carinha aqui. Olha que legal! X gramas está para 0,75, assim como 160 gramas, que eu vi ali, está para 3 mol. Aqui, fazendo a nossa conta, tá certo? A gente pode fazer de duas maneiras. Pode fazer com uma regra de 3, tá? Que você aprende isso lá na matemática, ou com uma proporção também, tá? Que pode ser feita, que é daqui para cá eu dividi por 4, daqui para cá eu dividi por 4 também. 160 dividido por 4, a gente tem um valor de 40 gramas. O que isso significa, professor? Significa que eu precisarei de 40 gramas de óxido de ferro 3 para gerar 0,75 mol de CO2. Vamos fazer um outro exemplo? Olha só. Quantos átomos de ferro são formados a partir de 11,2 litros de CO? Olha só que legal. A gente só precisa saber da quantidade de ferro, tá certo? Aqui é 2 vezes 6 vezes 10 na 23, tá? Circula esse dado aqui que a gente vai usar ali depois. E a gente precisa saber dos litros de CO, tá certo? Do volume de CO, que está aqui, ó. O volume de CO está aqui. Então, pela minha questão, ele está pedindo quantos átomos, X átomos, está para 11,2 litros. Porém, aqui, o que a gente tem? A gente tem quantos átomos de ferro aqui na nossa tabelinha? 2 vezes 6 vezes 10 na 23. Toma cuidado, ó, eu tenho que botar esse 2 aqui, ó. Vou botar esse 2 multiplicando aqui, ó. 2 vezes 6 vezes 10 na 23 está para, ó, o outro número que eu circulei, 3 vezes 22,4 litros de CO. Pronto, minha regra de 3 está formada. Aqui eu vou ter que fazer toda a minha conta, tá? Se eu fizer toda a minha conta aqui, eu vou chegar no valor de 2 vezes 10 na 23 átomos. Ou seja, a gente precisa de 2 vezes 10 na 23 átomos para poder reagir com 11,2 litros de CO, ok? Galera, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha, também ativa o sininho, faz todas as paradas que tem que fazer na internet e também não esquece de ver a nossa apostila online, beleza? Até a próxima!